Ana, quem é a Ana antes do casamento às cegas? A Ana era uma mulher que... ainda é, né? Uma mulher totalmente... Sou uma mulher totalmente dedicada à minha maternidade, né? A minha filha. Você tem uma filhinha, né? Eu tenho uma filha de 3 anos. Você tá com quantos anos, Ana? Eu tenho 30. 30 anos. Não parece. Eu sei, parece 60. Louca. Não, parece bem mais nova. É bem mais nova. E tudo basicamente gira em torno da minha filha, né? Vocês moram sozinhas? Sim, moramos eu e a minha filha aqui em São Paulo, sozinhas. A minha família toda mora no Sul. E aqui mora o pai dela, né? E tudo mais. Então, a minha família aqui em São Paulo, basicamente, é minha filha, o pai dela e agora a avó paterna, que tá aqui no Brasil, que ela passou um tempinho fora. E, basicamente, uma pessoa que trabalha como modelo já milênios, desde pequenininha. E que sonha. Por que você saiu do Sul e veio para São Paulo? Então, eu... Não foi macho não, né, Ana? Foi. Essa risadinha denunciou, né? Puta, ela não disfarçou, não. Foi, gente, foi. Tá aí uma coisa que você combina com o Xai-Xai. Pois é, né? Porque ele... Pois tu Eu acho vê. que ainda vai, sabia? Não, não vai. Não vai. Não. Graças a Deus, não. Conta. Mas eu me apaixonei por um cara que morava aqui em São Paulo. Eu tinha 20 anos na época. E acabei vindo pra cá. Nós fomos noivos e tudo mais. Daí, evidentemente, não casamos. Eu sou rainha de ficar noiva e não casar, né? Você já foi pedida em casamento várias vezes? Eu já fui noiva 3 vezes. Quantos relacionamentos você teve? Olha, eu fui muito namoradeira. Namoradeira? Namoradora? Namoradeira. Tá aqui, pode falar o que quiser. Mas, deixa eu ver, na adolescência eu namorei 2... acho que eu tive uns 4 namorados. E os meus namoros, os meus relacionamentos geralmente duram bastante. Tipo, uns 2 anos, no mínimo, assim. Então... E eu comecei a ficar solteira depois que eu tive minha filha. Que daí, desde então, eu não tinha me relacionado sério com ninguém. Até o casamento às cegas, né? No caso. Mas você não se relacionou com ninguém por conta da sua filha? Você acha que existiu algum preconceito por você ser uma mãe solo ou não? Não, inclusive tem muitos pretendentes aí querendo ser padrasto da minha filha. Não é isso. É por opção. Opção mesmo, né? Eu me sinto tão completa de amor, de prioridades na minha vida, sabe? Que relacionamento sério com outra pessoa acabou ficando meio que secundário pra mim. Então, e me tornei uma pessoa muito mais exigente depois de ter a minha filha, sabe? Não fico... Eu não digo que é exigente. A gente só gosta do mínimo, né? Exato. As pessoas têm que fazer o mínimo pela gente e é isso. Exato. Só que tem algumas pessoas que não sabem o que é o mínimo, né? Com certeza. E isso dificulta muito as relações. Você pretende continuar aqui em São Paulo ou voltar pro Sul? Tem um sonho grande aqui? Quer continuar trabalhando como modelo? Então, eu quero continuar aqui mais um tempo. Mas, eu pretendo ir para um lugar mais tranquilo, praia, algo assim do tipo, criar a minha filha mais próxima Fumar da maconha. natureza. Mentira. Olha, tu sabe que eu não fumo, eu não posso fumar, porque eu fico completamente fora da casa. Não funciona. Mas não é esse o intuito, não? De fumar maconha? Porque às vezes que eu fumei, o meu mas intuito é que era eu fico fora de um jeito que não é legal. Eu fico meio down. Tipo, pra eu fumar... Quer dormir. Pra eu fumar maconha e ficar legal, tipo, bacana, eu tenho que estar muito, muito high. Assim, muito elétrica e tudo mais. Mas senão é isso que, quando eu fumo, é pra isso. Pra eu ficar bem... Pra ficar high? Tipo, eu não me dá sono, nada. Eu... Não fumem maconha, por favor. Não fumem, gente. Não usem drogas, crianças. Proerd é um programa. É tipo isso. Mas eu pretendo ter uma vida um pouco mais tranquila com a minha filha. Você não quer voltar pro Sul? Quer ficar aqui mesmo em São Paulo? Pro Sul eu não pretendo voltar, não. Talvez Bahia, que eu gosto. Eu gosto das pessoas.
pessoas, eu gosto do clima, eu gosto da comida, eu gosto do ritmo. Então, eu penso em um lugar assim, pra ir morar. Mas, enfim, ainda tem outras coisas pra acontecerem na minha vida antes, né? Mas é um projetinho aí pra frente. Boa. Agora vamos conversar com a Carol. E aí, Carol? Oiê! Primeiro eu queria te agradecer o convite. Tô muito feliz de estar aqui, Gabi. Eu que tô feliz, gente. 3 mulheres fodas aqui sentar na minha mesa. Porra, é pra estar feliz. Carol, conta pra gente quem é a Carol antes do casamento às cegas, assim. Pode puxar lá pra trás, infância, essas coisas. Eu gosto de saber. Nossa, minha infância é uma infância tão... É uma curiosidade. Desde os 11 anos eu moro sozinha. Minha mãe é cozinheira. E aí ela teve que me deixar desde os 11 anos morando sozinha. Então... Como assim deixar? Porque ela é cozinheira e cozinheira geralmente dorme no trabalho. E tem folga a cada 15 dias. E aí eu morava sozinha, passava aniversário sozinha, Dia das Mães sozinha, Natal sozinha, Ano Novo sozinha. Então eu me criei. Cara, mas sozinha. 11 anos, assim, é uma criança, né? É uma criança, e você tem que aprender a fazer tudo. Tudo. Ou eu era independente ou eu era independente. Então, meio que uma parte da sua infância foi roubada. Não sei se foi roubada, Gabi, porque não me faltou nada. Mas já... Não, eu falo no sentido de tipo assim... A sua preocupação em brincar na rua, você tinha que estar arrumando uma casa. Não isso, mas eu tinha muito medo. Por exemplo, minha mãe tinha medo de conselho tutelar bater lá e falar assim, você tá sozinha? Vamos. Mas daí eu tinha uma tia que era vizinha, morava perto. As pessoas tinham muito cautela comigo quanto a isso. E no colégio, eu voltava sempre de transporte escolar. Então isso eu não tinha problema, mas já teve dia que eu queria chegar em casa e dar um abraço em alguém e não tinha. E aí depois aí a consequência, uma depressão e tudo mais, mas tudo sanado. Mas foi uma infância muito difícil. Mas a relação com a minha mãe é uma coisa incrível, porque ela fala que me educou pelo telefone. Então, ela é o amor da minha vida, tudo na minha vida. Você tem quantos anos, Carol? 30. 30 também. 30 também. E aí virei advogada. Depois de tantos relacionamentos que não deram certo... Entrei no casamento às cegas para mais um relacionamento que deu certo o tempo que deveria dar. Exatamente. É isso que eu acredito de todos os relacionamentos, né? Eles duram o tempo necessário, né? Pra gente mandar tomar no cu. Exatamente. Pra gente, no começo do lindo, né? Ou desejar aquilo que o universo resolva. Mas assim, você sempre quis participar de um reality show ou... Não, você é advogada, tenho que estudar. Por muitos anos quiseram que eu fosse modelo e eu falei, não, quero estudar primeiro, quero estudar primeiro. Ô, viado. Quis estudar eu primeiro. Estudo, tá? Eu estudei, mas eu quis dedicar apenas. Amiga, a OAB exige muito. Eu tive que largar o emprego para poder passar na OAB. Então, eu quis muito. E depois que eu consegui... suprir todas as Mas quando você era criança, você tinha uma vida... Você passou alguma necessidade ou não? Não, esse não foi... Não. Eu tive absolutamente tudo. Minha mãe supriu tudo. Não me faltou nada. Mas o tempo que ela poderia ter comigo, ela estava trabalhando. E a gente não se arrepende de nada disso. Foi necessário. Mas foi uma infância muito dura. Mas foi necessário. Por isso que eu falei no sentido de ter roubado. Porque às vezes você tinha responsabilidades aos 11 anos, que aos 11 anos, amor, minha preocupação era se eu ia andar de patins, se eu ia chegar em casa e assistir um desenho, não se eu ia, tipo, cozinhar ou se minha mãe ia voltar. Tomar cuidado pra ir num hospital sozinha, porque eu tinha que ir no hospital sozinha com 12 anos. Foi bem puxado. E é tipo assim, você não tem primos? Tenho, mas... Ai, Gabi, a correria. Eu estudava no colégio de manhã, à tarde eu fazia atividade extracurricular, fazia um balé, fazia uma ginástica olímpica, então não dava. Não adianta eu também querer migrar pra minha vida dos outros e criar uma dependência e tem que ralar sozinha. É a vida. E o seu pai? O meu pai... minha mãe foi lá com meu pai... E rolou. Uma noite... Não sei te dizer se foi uma noite, exatamente. Mas a minha mãe fala que ela quis ter eu pra ela. E minha mãe nunca falou mal do meu pai. Só que quando eu fui crescendo, eu descobri coisa. Minha mãe foi pro hospital sozinha. Eu tenho 2 certidões de nascimento, porque meu pai demorou a me registrar.
O meu pai tem 74 anos e ainda tem mãe. E eu falei, pai, me apresenta a vovó, espera. Isso hoje? É, isso recente. Recente. Pai. Ah, você descobriu as coisas agora recentemente. Não, com uns 26 anos eu fui descobrindo essas coisas. Mas ano passado eu decidi perdoar ele de coração. Não tenho nenhuma mágoa. Amo meu pai, respeito meu pai, compreendo meu pai. Bonito isso. Mas eu queria muito conhecer minha avó. Gabi, eu sou tia. Eu tenho 2 irmãos e eu não conheço. Mas eu respeito ele. Se ele não quer trazer... Ele que não... Minha mãe fala que é ele quem perde e... Obviamente. E tá tudo bem com isso, então... Mas você nunca tentou ali, né? Tipo assim, ai, vamos tentar aqui, ó, o irmão. Não, gente, porque é furar um respeito do próximo, né? Ah, sim. Não. Você respeita... Isso, ele tem um motivo a decisão dele. Eu respeito isso, nunca me faltou nada, então a minha vida tá muito bem. Ele foi um pai... presente financeiramente? Nunca. Imagina. Foi isso que eu entendi. Nunca me faltou nada, porque minha mãe trabalhou. É. Meu pai em nada, mas nada. O nome minha mãe teve que ralar muito pra conseguir. Mas tá tudo bem, pai. Tá tudo bem. Por algum motivo eu tive que encarnar sendo filha deles e tendo essa situação. Então tá tudo bem. Nada acontece por acaso, meu amor. Nada acontece por Nada. acaso. A gente pode não entender na hora, mas depois talvez entende. você não seria essa mulher que você é hoje. Exatamente. Você não teria esses pensamentos que você tem hoje. Exatamente isso. Então, pra mim, eu agradeço. Se eu precisar encarnar novamente filha deles, eu encarno novamente filha deles. E eu vi que no reencontro lá de vocês, você falou isso sobre família, né? Tipo, porque as pessoas ainda sonham... Uma família padrão, né? É, de margarina, né? É, Uma porque família eu tive bem um padronizada. problema. Eu tive esse problema no reality, né? O meu ex-marido falou: ah, mas por que você não chama seu pai? Eu falei, não vou chamar meu pai. Nunca foi presente em nada, formatura, aniversário. Pra que chamar meu pai? E depois, nos depoimentos, eu descobri que ele falou que eu não ter uma relação boa com meu pai era uma aflição. E que ele não sabia como a família dele iria reagir a isso. E aí, quando eu assisti isso, porque os episódios saíam 4 da manhã. Quando eu assisti, eu chorava de soluçar. Eu falei, como eu casei com um cara que fala que minha mãe é uma aflição? Como? Isso que me doía. E todo mundo falava assim, mas você ficou muda no reencontro. Exatamente por isso. Porque me doía, eu me sentia mal de ter aceitado casar com um cara que me falava uma coisa na frente e nos deps falavam outra. E eu falava, como? Como eu, Carol, não percebi isso? E eu chorava, só conseguia chorar. Minha mãe chorou. Acho que até que eu te entendo. Agora, você expondo esse ponto de vista, eu te entendo e eu falo sobre isso com as pessoas. Você imagina se eu ainda estivesse casada com a pessoa que eu me casei, como eu reagiria a tudo isso? Então, acho que agora eu te entendo. Antes eu não estava entendendo a sua não voz, né? Ela estava muito calada, eu vi que ela estava super aflita, mas eu não entendia. E acho que ninguém entendeu. Agora eu te entendo perfeitamente e eu converso sobre isso. Falo, imagina se eu estivesse casada, o que eu ia ter que levantar de bandeira? Eu ia me fuder muito, assim, tipo... E nada por acaso. Aconteceu dessa forma, porque tinha que acontecer. Sim, e... Sabe qual é a visão que eu tenho, tipo, do que eu assisti sobre você e o Hudson? Qual? Que foi lindo, sabe? E que só não deu certo aqui fora. É esse o ponto que eu acho que não só eu, como o Brasil que assistiu, né, enxerga. E hoje, se você tiver à vontade, obviamente, eu queria saber os motivos, sabe? Assim, por que não deu certo? Porque foi mostrado que foi uma coisa, tipo... bonita, né? Que teve um errinho aqui, um errinho ali, somente. O que aconteceu, Carol? Bom... Qual foi o motivo do seu divórcio? Os motivos agora são nossos. Existem coisas que eu não vou falar pra não expor ele. Sim. E pronto. Mas eu não cheguei nem a completar bodas. Um certo dia, chegou em mim e falou assim... Não quero mais ficar junto. Eu falei, mas você não quer nem namorar? Não. E eu sofri, Gabi. Eu chorei. E depois eu fiquei sabendo que a Nanda deu um girassol pro Thiago.
E eu tinha dado um girassol pra ele também. E ele me falou. Calma, mas isso é... No dia do casamento. No dia do casamento. Isso, eu já tinha dado flores pra ele no dia do amor, porque ele nunca tinha ganhado flores. Só pra galera entender, Tá. vamos recapitular. Vocês fizeram um encontro às cegas, né? Isso. Se conectaram, aí depois vocês foram pra uma lua de mel. Isso, e aí começou um pouquinho das nossas atritos, porque eu sou feminista, falei do ponto do vinho, ele achou que eu falei de uma forma constrangedora. E depois eu fui falar com as meninas, porque lá a gente não tinha ninguém para conversar, então eu queria saber se a situação tinha sido ruim. E aí ele Se você talvez, porque a gente às vezes exagera, né? Aí talvez será que eu exagerei? E aí foi quando eu fui perguntar de novo. Daí as pessoas falaram: "Nossa, ela quis expor ele novamente". Não, eu nem falo sobre ele. Eu fiz isso e passou, OK. Ficamos bem quando foi a convivência. E é uma coisa engraçada isso de expor, né? Porque as pessoas nos exigem uma verdade. Tipo, estávamos participando de um reality show, não de uma novela. E nos exigem uma verdade. Quando a gente mostra a verdade, a gente mostra os nossos sentimentos, quando a gente mostra o que está acontecendo. Ai, são as loucas, as exageradas, as que estão As expondo, raivosas. as que estão expondo. Ai, por que não falou sobre isso quando as câmeras não estavam presentes? Ai, filho, que preguiça. Vai ver novela, vai ver série, sei lá, alguma coisa assim do tipo, se não quer ver verdade. Não tem por que ficar assistindo o reality show. Exatamente. E depois desses pontos, quando acabou, eu entreguei flores pra ele no dia do amor. E girassol é a minha flor favorita. E eu mandei pra ele um girassol. Já tinha acabado, já. Não, no dia do casamento. Eu mandei, mas não... Ah, então já no dia do casamento... Eu mandei um girassol. Aí... Eu também, né? Que é a flor Você mandou um predileta girassol. dela. E aí, depois de... A gente já tava aqui fora. Alguém falou pra você. Aí falaram, a Nanda também mandou um girassol. Aí eu falei assim, nossa, você sabia que a Nanda também mandou um girassol pro... Aí ele falou assim, a produção também me mandou fazer isso e eu não quis. Gente, eu chorava. Não, a produção não mandou fazer nada. A produção também não me mandou fazer nada, só que a produção pediu pra ele. E eu chorava, gente. Eu falava, que mulher que eu sou que não merece uma rosa. E eu pedi pra ele, Gabi. Ah, você pediu? Eu pedi. Você entendeu todo o X da coisa? Então me doía muito. Eu falava, que tipo de mulher eu sou que casei com um cara que não pode me dar uma flor e uma rosa custa R$1. Eu me sentia muito mal. E depois arrancar do canteiro, porra. Tem várias flores no canteiro, vai lá, arranca e dá. Não, não é o dinheiro. Entendeu? E foi o conjunto das coisas. Não quero namorar, não quero te dar flores. E eu fui ficando mal. Fiquei meses sem falar com ele. Eu assisti o casamento de vocês, ele tava, tipo, nervoso, abraçou a mãe, as pessoas e, tipo, quero casar e dia mais feliz da minha vida. Aí, Gabi, eu também não Netflix formando atores. Não sei. Entendeu? Não precisa fazer teatro, é só participar do casamento às cegas. Gabi, eu realmente não sei o que foi, mas não quis namorar. E depois de meses, eu falei, agora eu tenho um psicológico pra falar com você. Aí o programa foi ao ar. Não, tá, calma, vamos por partes que eu quero entender tudo. Por que você disse sim? Eu me sentia confortável e a gente falou que iria dar certo aqui fora. Que a gente tentaria. Lá dentro eu falava, eu não quero outra pessoa. Eu também não quero outra pessoa. Mas eu não quero outra pessoa, eu também não quero outra pessoa. A gente vai no churrasco em casa. Todo mundo viu que o churrasco, a família dele é uma querida, adora a família dele. A gente vai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí, quando acabou, caiu o meu chão. Eu sofri muito, Gabi. Você realmente amou? Eu realmente amei. Eu sofri muito. E aí, depois veio esse conjunto de coisas. Tipo, que mulher que eu sou pra não receber umas flores. E quando... E sabe o que me pareceu no último episódio do Reencontro? Que você não queria e que quem queria era ele. Então, é isso que ele falou. Mas aqui no reencontro, a gente já tinha vivido todo esse sofrimento. Eu acho que até eu também passei essa imagem de estar bem mais forte, de estar bem mais centrada. Porque a gente já viveu essa passa dor. Isso o tempo todo. A gente, que bom. Mas a gente já até tinha vivido essa dor. Das cegas lá. É. Eu falava pro Álvaro, eu falava assim, amor, eu
Gente, nada contra, tá? Não. Mas se eu tivesse um casamento às cegas, eu queria casar com você. Tipo, obrigada. Eu recebi um monte de mensagens mesmo das mulheres. Olha, eu sou hétero, mas eu me apaixonei por você. Não, mas eu não sou hétero, não. Eu sabia, tá ótimo, maravilhoso. Mas é isso, acho que a gente já tinha vivido essa dor, né, Carol? Ana também. Opa! E todo mundo já tava um pouco mais blindado. E ela realmente, a postura dela foi de que ela tava dominando aquela situação e preferiu não falar mesmo. Essa foi a postura que eu vi, porque foi a única coisa que eu assisti do programa inteiro. Foram os 2 primeiros episódios e a reunião. Eu não assisti. Então, realmente foi isso que eu percebi nela. Falei, tá todo mundo ali já blindado, armado, tipo, certo? É um negócio que a gente tem que cumprir, é uma agenda que a gente tem que cumprir. Obrigação. Então, vamos lá. Mas eu não tava bem, porque eu tinha acabado de assistir os 2 episódios. Você quer comer? Não? Ainda não. Ainda não? Depois. Vai falando. Eu tinha acabado de assistir os últimos 2 episódios, que era onde ele falava de aflição. E você tava ainda... Tava, pô, emoção. como assim? Minha mãe, uma vida incrível, minha mãe vai ser aflição pra alguém, tem que ter anuência, minha mãe. E aí tava muito recente pra mim, então eu não conseguia digerir. E além do bendito casamento. Porque eu olhava e falava, porque eu casei. Meu Deus do céu. Tá, tiveram alguns outros pontos que te incomodaram em relação a ele? Tiveram, mas isso a gente deixa pra lá. Eu vi que o episódio do vinho foi uma coisa que... Sim. Então, assim, deve ter sido um conjunto de coisas, né? Sim. E eu me sentia mal a todo momento. E depois de um tempo, ele lá na própria reunião falou assim, a Carol sabia sim que eu falava que a família era uma aflição. E eu não consegui responder que não. A Aline Ramos, incrível, que fala assim, não, Hudson, a gente percebeu que você falava essas coisas só para as câmeras. E era verdade. Só as câmeras sabiam, eu não. E aí, aconteceu outros episódios, ele falar, eu te falei isso. Então, toda vez que eu precisei, que toda vez que a gente tinha que conversar, eu chamava alguém para ouvir. Porque eu ficava achando que eu era louca. Porque ele sempre falava, eu te falei isso sim. Eu te falei isso sim. E eu entrava em... Como ele me falou isso? Um relacionamento abusivo no casamento às cegas. Eu não sei, eu não posso falar que foi abusivo, mas... Porque ele tava te abusando psicologicamente, meu amor. Eu fiquei muito mal. E hoje a gente não Ele fazia conversa. você acreditar em coisas que você não tinha que acreditar. E hoje a gente não conversa e... Agora eu tô divorciando e quem trata tudo com ele é meu advogado. Porque eu não falo com ele. Não, peraí. Ainda tem essa parte. A gente é casada de verdade. De verdade. Sim, é um programa de casamento, que tu casa real, no papel. Gente, tudo. casa de verdade, real, oficial. Inclusive, divórcio Eu vou me casar em março, né? é mais fácil do que eu pensei. Depois a gente... Eu já consegui, já tá Já? na mão. peraí. Já foi? Não, tá na mão. já vai Gente, ser peraí semana que eu quero saber de todo o Já é muito mais processo. fácil. É muito mais fácil do que eu pensei. Graças a Deus, porque o meu vai ser em março e é só... Calma. Gente, eu tô dizendo. Eu juro por Deus que eu não sabia.